Olá, bom dia! Espero que estejam bons, boas. Bom domingo, primeiro a todos. Cá estamos para mais um domingo positivo, para mais uma conversa positiva. Espero que seja aquele momento em que vos faz parar, pensar, reavaliar. E cá estou eu para vos motivar e vir aqui um bocadinho dar algumas ferramentas e falar de temas que vos podem fazer reavaliar ou repensar a forma como estão a educar. Obrigada a todos, gosto sempre de agradecer ao princípio pelo carinho, pelo apoio, pelas mensagens. Eu ainda não consegui responder a todas, peço desculpa, mas vou tentar. E pelo interesse em quererem mudar um bocadinho as ideias ou o formato com o qual alguns de vocês, como eu antigamente, não estão a sentir que funciona e eu quero partilhar o que me ajudou a mim. O que funciona para mim pode não funcionar para si, mas eu não quero deixar de partilhar porque vivi na primeira pessoa este contacto com a educação positiva, com muitos mentores, com muita experiência que me passaram muitas ferramentas que usei e penso que podem ajudar algumas pessoas que tenham interesse em novas maneiras de educar. Por isso, quero agradecer a todos. Já sabem que eu tenho sempre notas e que quero me orientar para não ser confusa. Já é muita informação. Tenho boas notícias. As minhas conversas já estão no YouTube, por isso eu vou pôr o link na minha bio e para quem não acompanhou as outras 5 conversas, já vamos na sexta, aconselho a irem ouvir. Não precisam de estar a olhar para mim, acho que podem pôr auriculares e ir ouvir enquanto estão a guiar ou que estão a passear ou a fazer qualquer coisa. Espero que ajude a encontrarem, porque elas estão todas no meu Instagram, mas é mais fácil ali conseguirem encontrar se calhar todas que vos interessam. Eu no Instagram explico sempre no texto o que é que eu falo nessa conversa, por isso também vos ajuda a encontrar se calhar tópicos que vos interessem mais. Vou também arranjar ferramentas escritas que vos vou pôr para poderem imprimir, para poderem ajudar-vos, sendo que eu acho importante fazerem as vossas próprias com os vossos filhos, ou com os vossos alunos, ou com as crianças com as quais têm contacto, mas para vos ajudar vou fazer alguns gráficos e alguns desenhos que podem fazer print screen e podem imprimir e vos podem ajudar em português. Por isso vamos começar aqui só a relembrar-nos do que é que eu já falei. Já falei de várias coisas, sempre como base um mindset de crescimento e a ideia do mind shift de uma educação tradicional para uma educação positiva ser o shift e a mudança de um mindset fixo para um mindset de crescimento, o mindset growth. Já falado muito nas outras conversas. Falei em ferramentas como o cantinho da calma, as afirmações diárias, o focar no esforço e não no erro, a ideia dos jantares de família ou almoços de família ou programas de família e um bocadinho os contratos ou o manifesto de família, que é tão importante, fazer em conjunto as reuniões de família em que debatem os momentos que identificam serem os mais tensos e com eles, seja com que idade tiverem, desde os 2, 3 anos, desde que conseguem falar, podem dar ideias, e adolescentes inclusive, a jovens adultos, darem elogios sem eles saberem que vocês sabem que eles estão a ouvir, uma das minhas preferidas, já sabem, maneiras de trabalhar a autoconfiança, de dar dicas para resolverem momentos do dia-a-dia, sobretudo na última, acho que foi onde eu dei mais, e dei ferramentas concretas para falarem e serem ouvidos. Hoje vou falar um bocadinho mais sobre isso. Reconhecer as emoções, que também vou continuar hoje a falar sobre isto, porque é realmente muito importante. Não tentarem serem vocês a voz da razão, mas envolverem-nos e deixarem-nos fazer parte da solução, que é uma das grandes bases da educação positiva. Hoje vai ser dia de assuntos tabus. Vou falar de o Fixed Mindset e do Growth Mindset. Vou continuar porque acho que é sempre um assunto um bocadinho tabu. Depois vou falar sobre
as emoções e o pedir desculpa, que é difícil, mas vou falar sobre isso. Vou falar sobre berros e educar com berros e os traumas e o medo a que isso leva. Vou falar da desorientação, tanto dos pais como dos filhos. E vou falar do ambiente que se pode criar para influenciar uma educação positiva e uma forma positiva de responder a um momento de conflito. Uma criança não aprende quando se sente inferior a nós. Isto é muito importante, seja onde for, seja em casa, fora de casa, onde for. É uma noção completamente errada da aprendizagem e da educação. Uma criança, ao ser constantemente criticada, vai começar a não acreditar nela própria. E é muito importante, e aprende sim, quando ele ou ela se sentem validados, respeitados. E isso é tão importante porque nós focarmos nos pequenos esforços é pequeno espaço e pequenas escadas para chegarmos mais perto aos nossos objetivos. E o que é que eu tenho reparado? As pessoas têm tido dificuldade em aplicar algumas das coisas que eu tenho passado, ainda estão muito agarradas ao mindset fixo e querem já ter um resultado de educação positiva, mas depois a cabeça delas ainda está muito focada no erro e muito focada no ele não consegue. Tudo o que seja o ele não consegue não é o caminho que eu estou a explicar. Isso quer dizer que sempre vocês pensarem num não, vão ter que praticar o mindset de crescimento e olhar para isto como de uma forma positiva, e eu já vou falar mais sobre isso. Mas pensem sempre que vocês têm que treinar a cabeça a olhar para o esforço, a olhar para a coisa positiva, e vocês vão dizer, ai meu Deus, que eu não encontro nada positivo. Em nenhum momento eu não encontro, ele não faz nada bem, ou não, é porque vocês é que estão mesmo a precisar de ginasticar essa cabeça para olhar para o positivo. Às vezes o positivo é uma coisa mínima, porque vocês vão ter que treinar isso de modo a ir encontrar mais coisas e vão começar a dar-lhes confiança para eles conseguirem fazer mais. Por isso, a culpa ou o erro ou o peso não está do lado de lá, é em conjunto que vão conseguir elevar essa situação. Costumo eu sempre dizer, se vocês focarem no erro e estiverem sempre a deitar para baixo, a apontar para o erro, é a mesma coisa de estarem a andar, a empurrar a pessoa que está à vossa frente para ela chegar ao objetivo ou à meta que vocês querem chegar. Vocês, quando vão a fazer uma caminhada, querem ir lado a lado, querem ir a conversar, querem ir a trocar impressões e se calhar no fim dessa viagem ter aprendido qualquer coisa com a pessoa que é ao vosso lado. Aqui a pessoa é a criança e ela vai ao vosso lado. Ela não vai nem atrás, nem à frente. Vão em conjunto, nesta caminhada, sem empurrões, a crescer juntos, porque vocês ainda estão a crescer. Não é porque são pais, não é porque são educadores, que são a voz da razão, que sabem tudo ou que sabem mais que eles. Às vezes eles vão-vos dizer coisas que vos vão dizer, espera aí, ele tem razão. E vocês têm que ir ter ao nível deles e perceber onde é que eles estão e crescer com eles. Por isso, é muito importante começar aqui, dentro desta primeira conversa, a pensar nisso com os pés no chão, com a cabeça clara de eu não tenho sempre razão. É um primeiro tabu. E é a diferença entre o mindset fixo e o mindset positivo, ou o mindset de crescimento. O mindset fixo foca no problema e no erro. E o mindset de crescimento foca na solução, na evolução, no crescimento. Vou-vos dar aqui exemplos para vocês identificarem mais uma vez e treinarem mais um bocadinho este mindset, se não tiveram a oportunidade de ir pesquisar mais sobre isto. Por exemplo, o mindset fixo, vou-vos explicar coisas que vocês já ouviram sobre vocês próprios quando eram pequenos, que já ouviram pessoas, educadores, pais, avós, a descreverem uma criança ou um jovem adulto, e como é que, num mindset positivo, nós olhamos para essa identificação de uma forma positiva, numa forma a puxar pela evolução e a força da criança. Por exemplo, ele é mandão. Este miúdo é um mandão. Não, este miúdo é um líder. Ele sabe gerir e quer aprender a gerir e a direcionar uma situação. Este miúdo é desafiante. Este miúdo, mindset positivo, tem opiniões fortes, arrisca e é determinado. Mindset fixo. É muito exigente este miúdo. Mindset de crescimento. Este miúdo sabe o que quer. É extrovertido e diz a sua opinião com confiança. É confiante.
Este miúdo, negativo, mindset fixo, é um dramático ou é uma dramática. Este miúdo é expressivo, é apaixonado pelas suas opiniões. Este miúdo, no mindset fixo, é um medricas, tem medo de tudo. No mindset positivo, este miúdo é cauteloso, cuidadoso e protetor. No mindset fixo, este miúdo ou esta miúda são picuinhas. Esta miúda ou este miúdo, no mindset positivo, tem preferências específicas e sabe o que quer. No mindset fixo, este miúdo é um bocado hiperativo. No mindset positivo, este miúdo é energético, é entusiástico e está sempre a andar para o próximo desafio. Mindset fixo, este miúdo é impulsivo. Mindset positivo, este miúdo é espontâneo. Mindset fixo, este miúdo é inflexível, não tem por onde se lhe pegue. Mindset positivo, este miúdo prefere a ordem, gosta de ser previsível e gosta de ser predictable. Não sei como é que isto se diz em português. É previsível, acho eu. Depois, este miúdo é rebelde. Este miúdo tem uma perspectiva diferente. Isto é o mindset positivo. Mindset fixo. Este miúdo é um teimoso. No mindset positivo, este miúdo é persistente. No mindset fixo, este miúdo é um tagarelas. No mindset positivo, este miúdo gosta de comunicação, é articulado. No mindset negativo, eu acho que é negativo, no mindset fixo, este miúdo é um queixinhas. No mindset que foca na solução, no mindset de crescimento, o queixinhas torna-se um miúdo justo que respeita regras. No mindset fixo, este miúdo é pouco focado, é distraído. No mindset de evolução, de crescimento, este miúdo é um bom multitasker, este miúdo toma atenção a muitas coisas ao mesmo tempo, consegue gerir várias coisas ao mesmo tempo. No mindset fixo, este miúdo só chama a atenção, constantemente. No mindset de crescimento, este miúdo precisa de atenção. Por isso, isto é realmente dois lados da mesma moeda, dois lados do espelho, duas formas de olhar para a mesma pessoa de duas maneiras muito diferentes. Qual delas é que vocês querem fazer, seguir, puxar por e pensem no que é que a voz interior diz de vocês próprios, porque foi o que ouviram a vida toda na educação tradicional de vocês próprios e até aí podem começar a trabalhar e a ver-vos com outra luz, com outra forma de ver, assim como podem começar a ver as crianças com quem têm contacto e querem educar. E ouçam isto as vezes que for preciso. Olhem para trás, voltem atrás, escrevam. Eu vou pôr isto no tal documento escrito para vos poder ajudar e para poderem fazer um print screen. Mudem a vossa perspectiva. É tudo uma questão de perspectiva. Foquem na solução, não foquem no problema. E com isto vem, para educar a solução, vem a questão das emoções. Também é um tabu. Há momentos, nós a maior parte das vezes, quando não os sabemos resolver, agimos impulsivamente. E isso é que nos traz os momentos de conflito. Portanto, a grande base de uma educação positiva é saber identificar emoções, é parar, identificá-las e lidar com elas. E os conflitos normalmente nascem dos momentos em que não estamos a fazer isto, nem adultos, nem crianças. E podemos, para isso, trabalhar e identificar em momentos calmos. Ao aproveitar que agora é inverno e é outono e vai chover e vamos ter mais fins de semana em casa, para conversarmos, para falarmos sobre isto, para sabermos identificar as emoções, que o triste não é só triste, mas é aquela lista toda que eu vos falei na última conversa, ou o contente não é só contente, também dá para crescer o nosso vocabulário sobre as emoções, identificá-las, aceitá-las e comunicá-las e recebê-las de forma positiva. Nós não podemos achar que a outra pessoa não está a sentir o que ela está a sentir. Para essa pessoa, essa criança, aquele sentimento é real. Nós temos que o aceitar, mesmo que nós não o estejamos a sentir ou não o sentíssemos na situação e no lugar deles. Porque eles são uma pessoa diferente, um humano diferente, com direito a ter emoções diferentes. Por isso, vamos aprender a identificar, a aceitar e a comunicar as emoções, antes
de qualquer conflito. E obviamente que o cansaço, que o stress, que a ansiedade, que nós não sabermos lidar com uma situação, nos faz ir a um botão de emergência que é a impulsividade, que é o berro e que é a frustração comunicada de uma forma muito rápida, mas que no fundo não educa, não nos liga a eles e não ensina nada. Portanto, isso é muito importante nós nos metermos na cabeça, que a maior parte das vezes que nós berramos somos nós adultos que não sabemos lidar com a situação e queremos estar em controle, e educar não é ter controle. Educar é estar ali com eles, é perceber que eles precisam de nós e como é que nós vamos genuinamente e de uma forma humilde lhes dizer: espera aí, que isto é a primeira vez que eu estou a lidar com isto e eu não sei bem o que te dizer. Não faz mal. As crianças podem perceber que nós não estamos a perceber o que elas estão a sentir, nós precisamos de falar um bocadinho com elas para perceber. E se elas estiverem mesmo muito desorientadas, então vão às ferramentas que eu já vos dei sobre elas aprenderem a acalmar, ou nós ajudarmos a acalmar os mais pequeninos, de forma a depois podermos falar sobre o assunto. Porque a maior parte das vezes nós não vamos resolver nem ensinar nada no momento de desorientação ou no momento de conflito. Portanto, vamos focar em identificar a emoção, em aceitar que aquela pessoa está a sentir aquilo e que nós também, se calhar, estamos a sentir outra coisa, e vamos comunicar e tentar conversar para depois, mais tarde, resolver e ensinar qualquer coisa. Porque não há comunicação, compreensão, porque se não há comunicação, compreensão e entreajuda, há conflito. Se não há comunicação, compreensão e entreajuda, não há educação. Portanto, vamos tentar comunicar, compreender e ajudar. Isso sim é educar. O objetivo é ouvirmos, aceitarmos, ajudar a sair daquele momento, porque não vamos enfiar e empurrar mais para baixo quando eles já não estão bem. Vamos parar e vamos tentar orientar de forma a que pelo menos haja ali uma noção de que, espera aí, isto é só um momento, vamos resolvê-lo, isto vai passar, vamos crescer daqui, o que é que vamos aprender com este momento e como é que vamos fazer melhor para a próxima. Nós como educadores, eles como crianças, é um crescimento mútuo. Porque a ideia da educação positiva é uma evolução, é uma conexão emocional e é um fortalecimento da pessoa, tanto de um lado quanto do outro. Portanto, eu acho que é importante nós não tentarmos racionalizar ou tentar ali ensinar uma criança que está desorientada, um jovem adulto e que está muito emocional. Nós não vamos chegar a eles estão com as portas todas fechadas, não vale a pena tentar. Então o que é que vamos fazer? Nesse momento, eles não querem conselhos, eles levam tudo de uma forma de ataque. Portanto, vamos tentar acalmar e depois ver os capítulos, se for possível ir mais em frente do acalmar, o conversar, mas se virmos que ele precisa do seu espaço, não vamos mais do que ali, vamos só tentar acalmar, vamos tentar dar-lhes o que eles precisam, para depois, mais tarde, tentarmos arranjar um momento onde vamos falar sobre o assunto e vamos arranjar ferramentas mútuas para crescer a partir dali. Ele, nesse momento, não quer conselhos, não quer mesmo, quer ou espaço ou amor. São as únicas duas coisas que se pode dar num momento de conflito. Tudo o resto está a mais e não é a altura certa para isso. Podemos tentar com aquelas frases e com aquelas ferramentas, mas a maior parte das vezes não é a altura para dar os conselhos, nem para o nosso ego. Eu disse-te que, eu bem disse. Não, isso é o ego do adulto. Vamos pô-lo de lado. Vamos descer à altura deles e vamos nos pôr à altura deles e vamos avançar com eles, ajudá-los, não empurrá-los para a frente. Porque às vezes o silêncio é bom, às vezes o espaço é bom. Dou-vos um exemplo, um dos meus filhos ontem aconteceu-lhe uma coisa que ele ficou frustrado, que não aconteceu como ele queria, chegou a casa, estava zangado, via-se que estava ali tenso, havia qualquer coisa que não tinha corrido bem. Eu senti logo, fui ao quarto e perguntei: queres conversar? É preciso falar de alguma coisa? E ele: não, agora não quero, agora não. E eu não insisti, eu disse: queres ficar um bocadinho sozinho? Quero, agora quero ficar sozinho. Disse: tudo bem, vou-te deixar ficar sozinho, mas depois falamos sobre isto, está bem?
Não, agora não quero. Não estava receptivo. Eu, está bem, então eu vou e depois, quando estiveres melhor, falamos. Eu, entretanto, fui fazer coisas com os outros, fiz, não sei o que, ele precisou de estar naquele momento no quarto, umas horas, esteve ali, deve ter estado a lidar. Ele, com uma emoção que não sabia lidar com, decidiu estar sozinho. Eu, entretanto, saí, fui ao supermercado, nananã. Quando voltei, ele veio ter comigo, deu-me um abraço e disse, desculpe, mãe, eu agora já quero falar. Eu há bocado não estava bem. Isto vem de um trabalho que eu faço com eles, de eles saberem que eu lhes dou o espaço, que eles saberem que têm aquele espaço para se refocar, para se reencontrar. Eles sabem que eu não gosto de falar com eles naqueles momentos, que eu sei que aquilo não vai a lado nenhum, mas que eu estou ali para eles quando eles querem vir falar sobre o assunto. Às vezes não querem, mas quando vêm é tão bom e temos conversas tão boas e por isso vale a pena nós irmos treinando, irmos falando com eles em alturas boas, em alturas de calma, em passeios que damos com eles ou a qualquer momento podemos ter a sós com eles para depois, quando chegam os momentos como eu tiveste ontem, haver ferramentas e haver uma comunicação entre linhas que nós já sabemos que eu estou aqui, eu estou-te a dar o espaço, mas podes vir ter comigo quando quiseres e eu ajudo-te a ultrapassar este momento. Por isso, são pequenas coisas que vos estou a dar como exemplo que podem resultar. A importância é de focar no esforço sempre, porque lhes dá a confiança de querer fazer mais. Se focamos no erro e não treinamos estas coisas para eles poderem ultrapassar estes momentos de erro ou de momentos de desorientação, então há os momentos de explosão, que são de frustração, porque não sabemos lidar com isto. Uma pessoa quando se está a afogar e não sabe nadar, está assim, não consegue e cada vez está mais estressada e cada vez vai mais para o fundo, não é? Porquê é que nós aprendemos a nadar? E porquê é que aprendemos as ferramentas? É para ficar cá em cima, é para conseguir respirar. Isto é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Vocês estão a escolher afogar ou ficar cá em cima e respirar. E são estas coisas que vos vão cada vez mais parecer mais fáceis de fazer. Não tentem, não pensem que têm que saber isto tudo agora. Eu estou a fazer isto há anos, tenho 4 filhos muito diferentes, com os quais lido de forma muito diferente. Tenho estudado e investigado muito porque quero cada vez mais ser uma mãe que consegue resolver momentos de conflitos e quero partilhar isto com vocês porque acho que não devia guardar isto tudo para mim, já que tive a oportunidade de conhecer pessoas que me ensinaram tanto e acho que isto faz um mundo de diferença. Portanto, não desistam mesmo. Acho que esta parte das emoções é tão importante como aprender a escrever, como aprender a matemática. Devia ser uma aula na escola tão importante como a aula de matemática ou gramática. Se temos que aprender as coisas todas de gramática, porque é que não temos que aprender a escala toda das emoções e a saber a reconhecer e a saber lidar com elas e a saber lidar com outras pessoas que estão a ter estas emoções ao nosso lado, que não são as nossas. E isto já vos falei de ferramentas que ajudam a fazer isto, o Calm Corner, a lista das emoções, o termómetro das emoções, o treinar a lidar com as emoções de formas diferentes, fora do momento de conflito. Isto é importante irem ver às outras conversas. E também é importante, isto é uma nova dica de hoje, falarem com eles e com vocês mesmos do o que dizer a nós próprios quando estamos desorientados. Nós, como educadores, eles, como crianças que estão a sentir uma emoção pela primeira vez. Acho que há maneiras que podemos tornar mais fácil lidarmos com aquele momento mais crítico. Por exemplo, vou-vos dar algumas dicas. Está a acontecer aquele momento, não é? E nós dizemos, espera, vamos acalmar, vamos parar. Isto é duro, mas eu também sou. Eu consigo passar por isto. Vamos parar e vamos lá ver o que é que está a acontecer e como é que eu posso lidar com isto. Por isso, este momento é duro, mas eu também sou. Em vez de, eu não sei lidar com isto, o que é que vai acontecer? Explodir, não é? Posso não saber controlar, vou-vos ler aqui este vídeo, posso não saber como controlar este momento, mas posso controlar como é que eu vou responder a este momento. Ou seja, não vamos saber controlar tudo, e aliás, educar não é controlar, mas vamos poder escolher a forma como respondemos a este momento. Vamos parar. Queremos afogar-nos ou queremos ficar cá em cima a respirar? Não tenho a resposta ainda.
poder do ainda, não se esqueçam. Quando é um não, 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 é ainda. Vou praticar, vou experimentar várias formas para conseguir. O que é que este desafio ou conflito me está a ensinar? Não vou resolver isto agora, mas vou identificar, está sempre a acontecer, porque é que acontece e o que é que eu posso fazer para o resolver da próxima vez. Tenham um livrinho de notas, relembrem-se constantemente, isto é um treino, vocês estão a reformatar a cabeça e estão a aprender a andar outra vez para viverem num ambiente positivo e lidarem com as coisas e com os conflitos de forma positiva. A única coisa que preciso é de dar um passo de cada vez. Não queiram já estar no topo da montanha. Não ponham objetivos muito grandes. Eu vou conseguir e é isto que eu vou fazer. Não, façam passinhos pequeninos. Porque não se consegue dar passos grandes, tropeça-se. Vamos dar passinhos pequeninos para conseguir chegar. Façam de 2 em 2 dias, façam de 1 em 1 dia, façam de uma manhã ou um fim de dia quando os vão buscar à escola. Tentar dar-vos algumas horas onde praticam isto para ir conseguindo fazer cada vez mais. Quando não conseguem, não se esqueçam, respirem e pensem, eu quero me afogar e quero nos afogar ou quero ficar cá em cima e respirar um bocadinho para conseguir resolver esta situação de uma forma positiva. A dica das emoções aqui de hoje, sobretudo, é saberem identificar o estado emocional em questão e tentarem perceber o estado emocional que a criança ou jovem adulto está, para poderem lidar com isso. E eu acho que é muito importante saber qual é que é o nosso e qual é que é o deles. Isto no início do dia ou no final do dia, sobretudo porque é quando nós mais conseguimos identificar os momentos. Quando acordamos de manhã, não quer dizer que estamos super... Há dias em que estamos muito bem dispostos, e há dias em que não estamos. Há dias em que acordamos cansados ou que estamos a trazer problemas do dia antes. E tanto o educador em casa como o educador na escola tem que se dar conta que nós, educadores, estamos com um estado de espírito, mas as crianças também estão. Qual é? Nós não podemos assumir que o estado de espírito delas é o nosso. Não podemos assumir que eles estão sempre prontos para ir em frente e para aprender. Eles estão o dia todo a tentar provar aos adultos que estão a aprender, que estão a conseguir, que têm que ser o melhor nisto, que têm que ter... E eles ficam exaustos, não é? Quer dizer, se nós já temos um dia em que tivemos muita coisa e chegamos a casa e estamos exaustos, imaginem eles, que é com os pais, com as escolas, com os professores, com os amigos, e é tudo muito novo, portanto, eles estão muito mais atordoados e cansados e sobrecarregados do que nós. Portanto, qual é que é o estado de espírito deles? Qual é que é o nosso? Vamos identificar. Eu com a minha filha tenho uma escala de 1 a 10. Ela às vezes diz-me, mãe hoje está numa escala 3, a mãe hoje está... E eu já sei que não estou a passar as coisas de uma forma que eu quero e realmente às vezes digo, olha, hoje estou, Alice, a mãe hoje está numa escala 3, digo-lhes a eles mesmo, estou cansada e olha, hoje não é um dia bom para me estar a falar aqui de coisas... E até os vejo a eles a querer ajudar, porque há dias em que sou eu a fazer isso por eles. Por isso, aqui, coisas que nós temos que realizar no estado de espírito nosso e deles, para poder lidar com uma situação. Acho que é importante pensarmos o que é que vai no coração do outro. Para o professor que está na aula, os alunos pequeninos a grandes, eles vêm com uma bagagem de casa, não é? Ou aos pais que estão em casa... Os vossos filhos vêm com uma bagagem da escola. Nós não sabemos bem o que é que se passou do outro lado. Eles nunca nos chegam a dizer completamente. Mas nós sabemos que não é a mesma que a nossa e que está lá. E que nós com conversa podemos identificá-la. O que é que vai no coração do outro? Se eles estão bem, se estão mal, se estão mais ou menos nesse dia. E como é que vai ser a receptividade ao que nós vamos fazer com eles, não é? Qual é que é o estado da mente deles? O foco. Há dias em que estão mais focados, há dias que estão menos focados, como nós. Será que têm algum problema que os está a fazer ficar mais fechados? Seja entre amigos, seja na família, alguém que está doente. Isto tudo influencia a aprendizagem e a educação de uma criança. Há algum trauma? Alguém que lhe disse qualquer coisa, algum bullying, alguma coisa que o deitou abaixo, que está a fazer reagir de uma forma diferente? Eu a semana passada falei daquela situação do meu filho que estava com umas atitudes assim um bocadinho bruscas e eu fui descobrir que ele estava-se a sentir sozinho com aquela lista das emoções e que isso estava a fazer reagir e depois houve ali um trabalho
para ultrapassar isso e ajudá-lo a ultrapassar isso para ele se conseguir reencontrar outra vez numa plataforma em que consegue seguir em frente e evoluir. Por isso, há algumas relações quebradas, tudo isto que influencia a criança não vem novinha em folha todos os dias, pronta para aprender, tanto em casa como na escola. Não, a criança vem com uma bagagem. Como é que nós vamos fazer para descobrir onde é que ela está naquele dia e como é que a podemos ajudar ou como é que lhe podemos dar espaço porque não é o dia certo. Porque 99% das situações vão influenciar o foco e a vontade de aprender e de agarrar o que nós temos para dar. E isso é importante nós tentarmos encontrarmos onde é que estamos, eles e nós, e para isso às vezes nós comunicando onde estamos a ajudá-los a comunicar connosco onde é que eles estão. Isso é muito importante. Eu tenho aqui formas em que os adultos muitas vezes invalidam as emoções das crianças, em vez de as validar, como eu estava a falar mesmo agora. Achamos que ao invalidar estamos a dizer, isto não conta, passamos em frente. Não, elas são humanas, elas têm sentimentos, onde é que elas estão e como é que as vamos ajudar a seguir em frente. Mas há muitas vezes o contrário que é feito e achamos que vamos neutralizar isto com a tua emoção não conta, vamos embora em frente e eu acho que isso não nos ajuda. Por exemplo, está bem, já passou, vá, vamos em frente. E continua. Isto não é validar nenhuma emoção. Outra maneira que não estamos a validar as emoções deles é distrair. Não chores, olha para o cãozinho, tão giro. Vamos lá na festinha. Também não estamos a validar o que é que eles estão a sentir. Não estamos a ajudar a identificar a emoção, nem a resolvê-la. Outra forma que os adultos acham que estão a resolver, mas não estão. Estão a minimizar a situação. É só um arranhão, estás ótimo, vá, vamos embora. Há muito aquela ideia do vamos fazê-lo forte, não conta, ele tem que saber lidar com isto. Não, vamos ajudá-lo e validar o que ele está a sentir, que é real, e vamos ajudá-lo a ultrapassar aquilo, porque senão vai-se acumulando e mais tarde vai ser um trauma. E é importante olhar para isto e pensar nisto, não dizer logo, não é nada. Pensem um bocadinho, não têm que concordar comigo, não têm que fazer isto, mas pensem, é uma sementezinha que eu deixo. E o não dar a credibilidade ao que eles estão a sentir vai diminuindo a autoconfiança deles no que eles estão a sentir. E de repente vão deixar de pensar que estão a sentir uma coisa e mais tarde em relações humanas também não se vão validar enquanto emoção. Porque eu acho que quando se invalida os sentimentos das crianças, destas 4 formas, não as estamos a ensinar a lidar com as emoções e a fortalecer a inteligência emocional deles. E em contrapartida, acho que há frases positivas que os põem a ouvir e que os põem a lidar e a fortalecer a forma com que podem ultrapassar um certo tipo de situações e de emoções. Por exemplo, grande ajudante, és muito trabalhador, és tão generoso. O que é que tens de te lembrar? Que é para eles, em vez de dizer, esqueceste de fazer isto. Não. O que é que temos que nos lembrar? Falar com nós. Ou o que é que aprendemos com isto? Podemos tentar fazer isto em vez de fazer isto. Ou eles estão a discutir. Ou querem uma coisa ou querem outra. Usem os vossos superpoderes de trabalho de equipa. Vejam lá como é que podem resolver esta situação. Sem discutir. Ou quando eles estão a dizer coisas ou a atacar de uma forma que nós não gostamos, usa a tua voz interior, se faz favor, tenta ser um pouco mais doce a dizer as coisas, dessa forma estás-me a magoar. Dizer como é que vocês se sentem quando ouvem uma coisa. Quando estão a comer qualquer coisa boa, uma maçã, és muito saudável. Quando fizeram qualquer coisa, nem que seja pequenina, dizerem, fizeste sozinho, boa. Queres tentar fazer sozinho ou queres ajuda? Em vez de dizer, não consegues fazer nada sozinho, por exemplo. E se eles estão a demorar um bocadinho, porque é difícil, em vez de dizerem despacha-te, digam, eu espero que acabes. Estou aqui à espera que acabes. São pequenas coisas que ficam na cabeça deles. Em vez de, por exemplo, dizer, deixa-me falar, não dizer, obrigada por me ouvires. E
mesmo quando eles erram, dar um beijinho e dizer, ou fazer uma palmadinha e dizer: eu gosto de ti de qualquer maneira, ainda bem que tentaste, para a próxima vais fazer melhor. Por isso, pais e educadores, não pensem que têm que resolver os conflitos no momento. Tentem identificar as emoções e ajudá-los a sair delas. Vai haver uma altura onde vão poder ensinar a partir daquele desafio que aconteceu. O mais produtivo é não tentarem resolver no momento. A aprendizagem não se faz numa altura de conflito. Esse momento tem que sair da vossa torre da autoridade e mostrarem compaixão, compreensão e entreajuda. Isso é que é a educação positiva, é guiar. Porque às vezes estamos na tal torre de autoridade, não é? E temos tendência a acusar. E devíamos usar antes uma linguagem mais assertiva. E eu vou-vos dar aqui uns exemplos. Fizeste-me ficar zangada. Fico sempre zangada, não sei como é que vocês dizem. Em vez de dizer, fiquei triste com esta atitude, fico mesmo triste, acho que podemos fazer isto de outra maneira. Em vez de acusar e dizer, sim, ou fazê-los sentir mal, parece que não gostas de mim. Não percebo porque é que se diz uma coisa destas. A linguagem mais positiva vai dizer, sinto-me sozinha, assim, não me estás a ajudar. Como é que podemos sair desta situação? Tens alguma ideia? Para de ser tão mau, ou és mau. Esta palavra, então, acho que uma pessoa ouvir isto e ficar com isto na sua voz interior, porque o que eles ouvem, o que nós dizemos, fica para a vida, a voz interior. Uma pessoa vai pensar, eu sou mau, eu não valho nada. Dizer, trata as pessoas com mais cuidado. Em vez de dizer para de ser mau, tenta tratar as pessoas com mais cuidado, tenta ser mais simpático. Quem me dera não fosse tão irritante ou tão barulhento, és tão barulhento. Não me consigo concentrar com estes sons. Uma maneira positiva de dizer, explicar o que é que está a acontecer. Gostava que não fosses tão mandão. Gostava de tomar a minha decisão. Se me deixares tomar a minha decisão, depois tentamos encontrar um caminho ou uma solução que os dois vamos nos encontrar a meio caminho. E pensem que isto não é um teste da educação tradicional. O que eu vos estou a ensinar não é para vocês verem se vocês conseguem, o vosso filho consegue, ou pensarem, não, eu não consigo, ou ele não consegue fazer isto, não vale a pena sequer eu tentar, só funciona com berros. Não, isto estão a pensar com uma educação tradicional e com um mindset fixo. Quer dizer que ainda tenho que treinar muito o vosso mindset de crescimento. Isto não é um teste, vocês não têm que experimentar para ver se funciona. Isto é um processo. É uma escolha, é um lifestyle, é um mind shift que se faz da cabeça e que, como nadar, como andar, como guiar, ao princípio é aos solavancos e depois começa a deslizar e começa a fazer sentido. Por isso não desistam. E não estejam sempre à procura se eles conseguem ou se vocês conseguem. Vão tentando e vão conseguir ficar cada vez mais ágeis a fazer e a usar estas ferramentas. Porque a ideia é que vocês não têm que acalmar uma tempestade. Primeiro, ou o conflito, primeiro têm que se acalmar a vocês próprios, têm que treinar vocês estas ferramentas, depois a tempestade e o conflito passa. Porque a maior parte das vezes nós não nos damos conta e somos nós que trazemos a tempestade, somos nós que trazemos o conflito. Porque eles não sabem, eles estão desorientados. E nós, como também estamos, adicionamos à fogueira, não é? E a fogueira fica maior. Portanto, a ideia aqui é acalmar-nos no momento de conflito e identificar emoções, eu ainda estou nas emoções, e tentar resolvê-las. Não na altura, ali é só de acalmar, depois vamos adressá-las depois para podermos aprender e crescer ambos e evoluir enquanto humanos com a conversa que vamos ter depois com calma. O saber pedir desculpa é muito importante. E isto não é pedir desculpa às crianças, porque todos sabemos o quanto erramos diariamente como educadores e como pais, é um facto. Eu falo-vos aqui muito concretamente de ferramentas que funcionam e eu erro todos os dias e aprendo todos os dias, por isso é que eu vos quero passar, porque estou muito atenta e vou vendo, olha, vou fazer isto desta maneira, vou fazer isto daquela e vou aprendendo com eles e eles também já participam muito cá em casa na educação e é uma coisa muito mútua, mas eu vou-vos aqui elucidar no que é que não é pedir desculpa, porque é enganador o que é pedir desculpa e esta coisa do ego.
adulto e da torre da autoridade, que nós estamos cá em cima a olhar para baixo, não é? E que é preciso descer dessa torre, pedir desculpa é descer dessa torre e não dizer nada de forma a que nós ficamos por cima. Portanto, coisas que parecem desculpa, mas não são, de um adulto para uma criança, é: não percebeste o que eu disse. Isto não é pedir desculpa. Estás muito sensível hoje. É sempre chutar para o outro, não é? Tudo o que seja chutar para o outro não é pedir desculpa. Não é minha culpa que sintas isso, mas... Isso também é chutar para o outro, não é pedir desculpa. Só disse aquilo pela atitude ou a forma que tu agiste. Se não agiste assim, eu não falava assim. Não, isso é, outra vez, quem é que é o adulto aqui? Somos nós, quer dizer, parece que somos crianças e que estamos a falar sem saber usar a nossa maturidade. Isso não é pedir desculpa. Só agimos porque eles agiram assim, quer dizer que nós não paramos, não pensamos em como ajudar. Sabes que eu não queria dizer aquilo assim. Também não é pedir desculpa. É atirar para o outro. E eu peço desculpa se tu, para a próxima, Não, também não é pedir desculpa. Desculpa é pedir desculpa. Desculpa é: eu não sabia o que é que estava a fazer. Eu também, às vezes, não sei como solucionar uma situação. Vamos tentar solucionar isto juntos. Temos que descer da torre da autoridade e temos que perceber onde é que eles estão, e não faz mal eles saberem que nós estamos a fazer isto com eles. Que estamos a tentar chegar mais perto deles, validar onde eles estão para poder ajudar. Isto é tudo menos assumir que se errou. É passar a responsabilidade para o outro. E depois queremos que eles nos peçam desculpa a nós, mas se nós não sabemos pedir desculpa, como é que eles vão saber pedir desculpa a nós? Nós somos o exemplo. Portanto, temos que aprender a pedir desculpa de forma verdadeira, honesta, de olhos a olhos. E muitas vezes, no meio do conflito e da desorientação total, que é um momento de conflito, o que é que nós fazemos? Berramos. Berramos porque achamos que é a única forma deles ouvirem. E berrar só induz a medo. E aí há uma escolha que vocês têm que ter. Vocês querem educar com medo? Querem que eles só saibam fazer as coisas porque estão com medo de alguém? Por isso é que eles têm que fazer. É assim que eles vão ser adultos, sem iniciativa, com medo de ter iniciativa. Berrar não é educar. E berrar é a maior forma de desorientação do adulto. Um adulto que berra é um adulto que está desorientado. Assim como uma criança que faz uma birra é uma criança que está desorientada. E numa sala, um adulto e uma criança desorientados dá em caos e dá em momentos explosivos. Portanto, pensem que cada vez que berram, qualquer tipo de educador, vocês estão desorientados e têm que começar a identificar quando é que estão a berrar para poderem começar a preparar-se para ter ferramentas para não chegar ao momento de explosão. Eu dei aquelas termómetro das emoções, pode estar numa sala de aulas, pode estar numa casa, pode estar dos avós, dos pais, e é tão importante podermos identificar para não chegar ao momento do berro e já focar no esforço em vez dos erros, mas claro que há dias em que estamos cansados e eu gostava que estivessem abertos a não acharem que a culpa é sempre deles, é sempre dos outros. É muito importante este processo para não chegar ao berro. E se a culpa for sempre dos outros, for sempre das crianças, então não faz sentido, nós como educadores, não faz sentido a culpa ser sempre do outro. Qualquer coisa está errada. O que é que nós estamos a fazer para a culpa ser sempre do outro? Isto é um pattern, é um vício que muitas pessoas têm, que a culpa é sempre do outro. Normalmente vem do não saber pedir desculpa e estar sempre para o lado de lá. Então vamos identificar aqui uma série de coisas que nos podem ajudar a ver onde é que estamos para poder ultrapassar aquele momento de conflito sem berros. Porque é tão importante o erro ser celebrado. É uma das primeiras coisas que nos evita de chegar ao berro e nos evita de chegar ao conflito. Não faz mal errar. O erro é humano e as crianças têm que perceber isso. Em casa, na escola, onde quer que seja. Onde é que eles estão? Eles estão a evoluir. Nós temos que mapear a evolução deles. E eu não inventei nada disto. Eu estou-vos a passar coisas que aprendi em várias situações, com várias pessoas. E a importância de celebrar os erros. Porque se eles crescem num ambiente, seja onde for, onde o erro
não é um problema ou é um peso, então eles vão deixar de ter iniciativa, vão deixar de querer concretizar com medo de errar. Então vamos celebrar os erros, vamos ajudá-los a ser a criar uma confiança, a ser autoconfiantes e a ultrapassar o erro sem apontar o erro como uma coisa que não pode acontecer, porque eles não são perfeitos, nós também não, nós também erramos todos os dias. Por isso, uma vez as emoções identificadas, uma vez parar para identificar e para agir sobre elas, vamos celebrar o erro e pensar, olha, tu já chegaste até aqui, olha onde é que tu estás, agora vamos continuar, o próximo passo é este. Estou tão contente que estejas a tentar, estou tão contente que não tenhas medo de tentar, porque se continuares a tentar, vais ultrapassar isto e vais fazer isto melhor todos os dias. Se nós fazemos isso no desporto, isso é tão fácil para, no desporto, nós dizermos continua, vais começar quando eles começam a andar de bicicleta, boa, conseguiste! E às vezes caíram 50 vezes antes e nós, continua, vais conseguir. Não é? Se nós fazemos isso no desporto, porquê é que não vamos fazer isto numa sala de aulas? Porquê é que não vamos fazer isto em casa? Vamos celebrar. Boa, tentaste mais uma vez, agora vamos continuar, vais conseguir. Yay! Vamos celebrar o erro de forma a que eles queiram fazer mais e melhor. Porque isto resulta mesmo e é possível. E o educar e guiar cria-se esta relação em conjunto de entreajuda, de confiança e de puxar para a frente em vez de empurrar. É muito importante lembrarem-se disto. Porque nós não sabemos tudo, como eu estava a dizer, e às vezes é importante no guiar dizer certas coisas, encontrar um compromisso a meio caminho, o falar com eles de temas desconfortáveis em momentos calmos para depois ser fácil eles virem falar connosco dos temas desconfortáveis deles com os quais eles querem falar connosco. Haver compaixão e entender as frustrações deles para depois eles terem abertura para virem falar connosco sobre isto também, mais tarde na adolescência. E haver entreajuda, para depois entre irmãos também haver entreajuda, ou entre colegas numa sala de aulas também haver entreajuda. Se o adulto não dá esse exemplo, a criança não vai chegar lá. E para isso deixo aqui umas dicas para os dias difíceis, para aqueles dias em que a nossa paciência já está aqui e basta mais uma gotinha para haver a explosão. Por isso é muito importante nós pensarmos em como é que vamos chegar aquele dia vai aparecer e nós vamos estar nesse dia mau, nesse dia difícil, portanto vamos já ter ferramentas para não chegar ao ponto que nós não gostamos de chegar e que não queremos chegar, e porque somos adultos e porque temos capacidade de nos preparar para esses momentos com mais facilidade do que eles. Vou-vos dizer aqui coisas importantes que eu gostava que vocês ouvissem e digerissem. Um dia mau não vos define. É muito importante isto. Um dia mau, como educador, como pai, um momento mau, não vos define. E é muito importante vocês acreditarem nisso e tentarem sempre melhorar, o pedir desculpa, o tentar evoluir com eles nesta viagem que é a educação. Nem tudo o que pensamos é verdade. Às vezes, num momento mau, estamos a olhar para a criança e estamos a identificá-la daquela forma muito tradicional que eu vos estava a dizer, o trapalhão, o mandão, o distraído, e é porque estamos cansados. Vamos focar no que é que aquilo é realmente e naquelas descrições positivas que eu vos disse há bocado e que eu vou pôr num documento escrito. A única forma de ultrapassar onde estamos é atravessar este momento. Não podemos negar o momento, não podemos esmagar o momento, não podemos usar a nossa torre de autoridade para ficar por cima do momento, nada disso funciona. Vamos dar a mão e vamos fazer isto juntos. E isto vai nos unir, vai nos tornar mais fortes. O valor que temos, ou que a criança tem, não está agarrado àquele momento e àquela circunstância. Somos sempre o suficiente e somos sempre válidos para conseguir ultrapassar aquele momento. Portanto, o momento não nos define. Vamos acalmar e vamos tentar lidar com aquele momento depois, se for possível. Com isso, vamos respirar
botão encarnado, vão para o Calm Corner, o pai ou a mãe vai respirar e vamos voltar mais tarde àquilo quando estamos com a cabeça livre. Tudo muda, tudo sempre muda. Nós não somos a mesma pessoa que éramos ontem, que éramos a semana passada, portanto este momento faz parte da nossa evolução e faz parte da mudança. Não podemos ser tudo para todos, mas podemos ser nós mesmos. Portanto, acreditar em nós próprios, como humanos, ajuda-nos a ultrapassar um momento de conflito. Sejam gentis, sejam generosos com vocês próprios. Aquilo que eu vos disse, de vez em quando, deem-vos uma palmadinha nas costas e digam-vos: estou a fazer o meu melhor, eu estou a tentar. Eu hoje estou a fazer mais esforços do que ontem. Isso vale a pena, isso dá-vos mais autoconfiança para continuar, enquanto educadores, a tentar cada vez ser mais positivos. Não estão sozinhos, estamos todos juntos. Todos nós estamos a tentar, todos nós estamos a aprender como os nossos filhos, como os nossos alunos. Isto não para, não é porque nós somos adultos que já sabemos tudo e temos que ter respostas para tudo. Portanto, eu sou a primeira aqui a dizer que erro, que ontem errei, que hoje vou tentar fazer melhor e os meus filhos estão comigo neste caminho e estão-me a ajudar, já sabem eles também, a ser uma pessoa melhor e uma humana melhor, assim tanto quanto eu estou a tentar ajudá-los a eles. Somos humanos, não interessa as idades que temos e estamos a tentar ajudar uns aos outros. Portanto, nos dias difíceis, nos dias que vamos berrar, vamos pensar nisso. A criança não está a dar dificuldades. A criança está a ter dificuldades. Por isso, respira, repete e sê a luz que ele está a precisar naquele momento. Não se esqueçam disto. Eles não vos estão a dar, eles não são difíceis. Eles estão a passar por dificuldades. Sejam a luz, sejam o caminho, sejam a mão que eles precisam naquele momento para sair daquele momento. Não se esqueçam que a desorientação do adulto, que dá em berros, que dá em explosão, a desorientação da criança, que também dá em berros, que também dá em explosão, podem ter uma preparação para não chegar a esse momento. E criar ambientes seguros, chego aqui ao meu último ponto, em pequenos espaços, em casa, na escola, onde for, numa atividade extracurricular, é um ótimo passo e uma ótima solução para não chegar a esses momentos, para ajudar a identificar as emoções e para ajudar estes passos todos de sabermos lidar com momentos difíceis. Há formas de identificar cada emoção, que eu já falei nelas e podem procurar na internet, por exemplo, de manhã quando eles chegam à escola ou ao fim do dia quando chegam a casa, ter uma lista simples de ou um termómetro das emoções, ou uma lista de como é que eles estão a sentir, ou umas carinhas, se eles são mais pequeninos, se estão contentes, se estão mais ou menos, ou se estão tristes, e eles apontarem e nós sabermos onde eles estão. Numa das aulas dos meus filhos, quando vivíamos fora, eles punham em cima da mesa na aula, tinham umas carinhas, eles punham como é que eles estavam, e o professor passava e sabia como é que eles estavam a sentir. É para elucidar um bocadinho o adulto onde é que aquela criança está naquele dia. E o celebrar o erro, o eles saberem lidar com o erro também se pode preparar. E é tão importante até o adulto saber fazer isso. É importantíssimo. Por exemplo, eu tenho uma folha onde diz errei e depois lembro-lhes as várias maneiras que eles podem lidar com o erro. Posso ir falar com alguém, posso pedir desculpa se errei, posso respirar e tentar outra vez, posso desculpar-me a mim próprio e tentar outra vez, não é deitar-me abaixo, posso reconhecer que estou a tentar e estou um passo mais perto de onde quero chegar, posso lembrar-me que sou humano e os humanos erram e eu estou a crescer. Posso celebrar ter tentado e tentar de novo. E posso procurar novas formas de aprender. Isto são aqui rapidamente coisas que podem ajudar a lidar com o erro. Mas se vocês falarem com eles sobre isto, sobre o que é errar, como é que eles se sentem quando erram e como é que poderiam sentir-se quando errassem, começam a falar sobre isto com uma folha, escrevam. Cuidado porque há uns que são mais visuais, há outros que são mais textuais, e isso faz com que eles absorvam a informação de forma diferente. Há uns que estão mais abertos de manhã, outros que estão mais abertos e comunicativos de tarde.
conheçam as vossas crianças para saber qual é que é a melhor altura para falar com elas e tenham estas conversas. É ótimo incluir isto durante a semana e evoluir em conjunto nesta educação positiva e neste caminho novo. E eu acho que vocês não se podem esquecer do objetivo. O objetivo é ensiná-las a resolver e a ultrapassar as emoções sozinhas, a acreditarem nelas próprias, a acreditarem que conseguem e ensinar a, em vez de reclamar, a cooperar, à cooperação e em vez de discutir, a haver uma comunicação pacífica. A educação positiva, para mim, fortalece a autoconfiança, a independência, as relações entre os adultos e as crianças e entre os irmãos. Nós podemos ir para a escola a aprender milhares de coisas, mas se depois na vida não sabemos resolver as nossas emoções, não sabemos comunicar com os outros e não sabemos ir mantendo viva e nutrida a nossa vontade de aprender e de continuar a evoluir, estagnamos. A educação positiva é um diálogo, não é uma ditadura. É darmos espaço, não ocuparmos espaço e é guiar, não é mandar. Por isso, daqui a 100 anos, não vai interessar que carro vocês vão estar a guiar, o que é que os vossos filhos vão ter vestido, mas o mundo poderá estar bem diferente se resolvermos educar em casa e na escola de forma positiva. Se as pessoas puderem ter uma voz interior muito mais positiva. Se em vez de dizermos que eles não é válido o que eles estão a sentir, dizermos o que é que estás a sentir e como é que eu te posso ajudar. Se pudermos nos entreajudar uns aos outros e empoderar uns aos outros cada vez mais, onde é que este mundo não iria, não é? Acho que é importante treinarmos, ensinarmos a identificar e a lidar com as emoções e tudo pode ficar melhor, sobretudo na vida de uma criança. Tudo pode ser tão mau ou tão bom como nós escolhermos que se torne o momento. Por isso a decisão é nossa, somos nós que decidimos onde é que queremos estar e como é que queremos lidar com esse momento. E eu já tive naquela altura em que uma pessoa diz: mas como é que eu faço? Como é que eu chego lá? Eu lembro-me de pedir a uma professora de um deles que era extraordinária, eu nunca vi uma pessoa tão positiva e tinha 30 crianças ou 20 e tal na aula e eu pedir uma vez para ir tomar um café com ela e ela tinha 5 filhos em casa e eu lembro de ter os 4 pequenos e dizer: eu não consigo, e ela falar-me destas coisas todas e eu ir para casa a pensar: mas como é que eu faço, como é que eu chego lá? E eu na altura estava a querer chegar lá logo, por isso tentem ir step by step, passinho a passinho, metas pequenas e é muito mais fácil. Treinem o vosso mindset de crescimento, se faz favor, é a coisa mais importante de todas. Não podem mudar o que já fizeram, não podem mudar o início, mas podem mudar o fim. Pensem nisso. Pensem que as crianças não se estão a portar mal e se vocês pensam que uma criança está a portar mal, vão logo identificar e ligar a castigo. Para mim é um palavrão. Se pensarem que as crianças estão a tentar lidar com algo difícil, então o vosso instinto vai muito mais para ajudar e para as tentar guiar para um caminho melhor. Pensem nisto, não existem crianças desobedientes, só existem crianças desorientadas. Espero que vos tenha ajudado, foi mais uma conversa sobre educação positiva. Estou aqui, não desistam, eu também ainda estou a tentar, também ainda estou a aprender e vou-vos passando estes domingos que espero vos ponham a pensar, agarrem os tópicos que vos interessarem mais e vão para a internet procurar. Obrigadíssima, bom domingo a todos.